Vai fazer a segunda fase da OAB em Direito Constitucional? Então, muito bem, fica nesse vídeo. Essa semana é a semana final de preparação e eu vou todo dia de manhã comentar uma peça que foi mandada para mim por alguém que não é meu aluno, não é minha aluna. Semana passada eu pedi lá no Instagram, lá no story do Instagram, aqui no Instagram, quem quer que eu corrija uma peça sua? E aí um aluno me mandou, então eu vou, se você também quiser que eu corrija a sua, mande para mim. Eu vou essa semana, todo dia de manhã, comentar a peça para dar algumas dicas de como é que você pode melhorar a sua peça prática profissional para encarar a segunda fase da OAB, que vai ser domingo a prova. Quero começar logo dizendo aqui duas coisinhas rápidas, tá? Primeira coisa é o seguinte, eu não vou escolher nenhuma peça específica, então você vai me mandar a peça que você acha que você quer que eu olhe. Então pega lá o seu mandado de segurança, sua ação popular, seu recurso extraordinário, sua ADI, quer que eu olhe a sua peça? Manda para mim, eu não vou escolher nenhuma. Segunda coisa específica é, eu tenho aqui com a minha galera que eu preparo para a prova da OAB, um tipo específico de formato, de estratégia para trabalhar nas peças práticas. Mas eu não vou exigir nada desse padrão de vocês que mandam as peças para mim, porque eu não sei como é que vocês se prepararam. Nesse caso específico desse vídeo, dessa peça que está vindo aqui em cima, essa peça aqui, desculpa, foi mandada por um aluno que não é meu aluno aqui no curso prático, tá? Deixa eu só desligar aqui para não ficar atrapalhando. Mas, de qualquer forma, esse caso aqui, excepcionalmente, esse aluno ele aplicou o método que eu ensino. Então, por quê? Ele tem uns amigos aqui que já conhecem o curso, mandaram o material para ele, beleza, vou aplicar isso aqui, então ele está dentro da nossa estratégia. Mas eu não vou exigir isso de vocês também. Então vamos lá? Se você vai fazer a segunda fase da OAB em Direito Constitucional, fica comigo aqui nesse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar você na sua prova. Primeira coisa importante dessa pecinha aqui, já vou direto para comentar com vocês, ó, é o uso correto do espaçamento. Vê que esse aluno deixou aqui apenas duas linhas aqui entre o endereçamento e a parte da qualificação do autor. Eu sei que tem gente que explica, deixa 10 linhas, deixa 9 linhas, deixa 5 linhas. Entende uma coisa, para que funciona essa separação? Essa separação ela tem duas utilidades práticas. A primeira é uma utilidade estética, tá? Para que eu possa não misturar tudo ali na hora de escrever, e aí isso leva para a segunda utilidade. Então a primeira utilidade é estética, a segunda utilidade é funcional. Por que funcional? Porque lembre que sua prova vai ser corrigida por um examinador, uma pessoa, e essa pessoa, quanto mais ela puder visualizar os itens que ela está procurando, a parte da planilha de correção, na sua prova, melhor. Quando você junta tudo, você dificulta que o examinador encontre isso na sua prova. Então, separa, isso dá uma ideia estética melhor para a sua peça e ajuda na correção pelo seu examinador, beleza? Segunda coisa importante, ó, vê que esse aluno aqui ele começou assim, petição inicial de mandado de segurança. Isso é desnecessário, você não precisa indicar que a peça é uma petição inicial, que é um recurso, no caso colocando o nome aqui, tá? Se você coloca mandado de segurança, é uma petição inicial de mandado de segurança. Se você escreve apelação, é um recurso de apelação. Se você escreve recurso ordinário, o próprio nome já está lá, recurso ordinário, tá? Então não precisa escrever petição inicial de mandado de segurança. Uma dicasinha importante é que se for uma peça coletiva, você precisa sim escrever mandado de segurança coletivo. Não é o caso aqui, mas se fosse, escreve o coletivo. Mandado de injunção coletivo, tá bom? Se for individual, não precisa escrever o individual. Beleza? Esse aluno aqui, no caso, ele deixou a primeira página da prova dele, ó, toda dedicada à parte do endereçamento, qualificação e fatos, o que é uma boa estratégia de prova. E aí ele começa aqui a segunda folha em diante escrevendo a parte do direito. Vou primeiro comentar os aspectos formais, depois eu comento os aspectos de conteúdo. A gente vai ver aqui a redação dos itens. Um detalhe importante nos aspectos formais, no aspecto formal. Vê que esse aluno ele dividiu a peça dele em itens. Isso é muito importante. Se você vai fazer a segunda fase da OAB e acha que essa informação ela é desnecessária, ela é não relevante, você está muito enganado, tá? Quanto mais você clarifica a sua peça,
Deixa eu ver se eu desliguei. Desliguei não. Quanto mais você deixa a coisa organizada de um jeito que facilite a correção do examinador, melhor. Daí porque, ó, olha a divisão dos itens aqui, ó. 2 do direito, 2.1 matéria preliminar, e aí abre os itens, ó. Cabimento, tempestividade, legitimidade ativa, legitimidade passiva. Se o examinador está à procura de argumentos referentes à legitimidade ativa, ele sabe muito bem onde ele vai encontrar. Basta ele dar uma olhadinha aqui, ele vai encontrar isso na minha peça. Então, divisão em itens, muito bom. Ah, professor, mas está saltando uma linha. Isso é a forma correta que a gente recomenda. Salta uma linha sempre ao final de cada item. Ele poderia ter colocado esse cabimento para cá, para a linha 3, mas não tem problema nenhum. Vamos seguir aqui. Com relação ao mérito, mesma organização formal, ó. 2.2 do mérito e depois cada argumento de mérito está nominado em um item separado. Esse item tem um título, esse título identifica o direito que foi violado e depois a gente vai analisar aqui a redação. Então todos os argumentos dele aqui têm um título. Nesse caso específico aqui, ó, o aluno abriu 2 argumentos de mérito sem colocar nenhum tipo de título. Eu não recomendo que seja feito assim, então vai o primeiro comentário aí negativo da peça. Deixa todos os seus argumentos de mérito com um título e nesse título identifica o direito violado. Vamos para a última parte da peça dele, tutela de urgência, e depois ele terminou a peça com os pedidos e o fechamento. Só para eu poder sair rapidinho aqui para vocês verem aqui o finalzinho dele, aqui ó, aqui a pecinha dele terminando, ok? Volta agora para a gente comentar a parte de conteúdo. Vamos ver como é que esse aluno escreveu os itens. Lá na matéria preliminar, existem 2 itens que são mais importantes. E quando eu falo que são mais importantes, não é porque eu acho mais importante. Vocês estão pouco se lixando para o que eu acho. É pelo que o examinador, no histórico de correções da FGV ao longo de todos esses anos, considerou mais relevante. E esses itens na matéria preliminar são cabimento e legitimidades. Então vamos olhar esses 2 itens, como é que ele escreveu. Olha o cabimento dele aqui, ó. Ele escreve assim, ó: a presente medida judicial é acabível, tendo em vista ser adequado para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Lembra que ele está fazendo um mandato de segurança, né? Quando o responsável pela legalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de posições de poder público. Aqui ele praticamente trouxe o texto, a redação da Constituição. E aí ele completa no parágrafo abaixo. No caso em questão, João teve seu direito à informação violado por ato do secretário municipal do Estado Alfa. A prova está pré-constituída a partir do ato do secretário de indeferir o requerimento formulado por João. 2 comentários rápidos. Professor, eu vi aí que ele transportou o artigo da Constituição para dentro da redação dele. Isso não é um problema? Ele não vai deixar de pontuar por conta disso? Não. Se você aprendeu assim, eu sinto lhe informar, tá? Isso, na verdade, otimiza a sua correção. Otimiza a sua peça, otimiza a sua redação. O que o edital veda, o edital traz expressamente, é que a mera citação de dispositivo legal não pontua. Olha lá, a mera citação de dispositivo legal não pontua. Olha para mim lá, veja comigo novamente no replay lá, ó. Linha 5 aqui, ó. A presente medida judicial é acabível, tendo em vista seu instrumento adequado para... O artigo começa assim, ele fala isso, a presente medida judicial é acabível, tendo em vista ser o adequado. Fala isso no artigo lá? Não, não fala. O artigo termina assim, ó, nos termos do artigo tal, ele fala isso, essa redação tá lá? Não, não fala. O artigo tem assim, no caso em questão, João teve seu direito à informação. Tem isso escrito lá no artigo? Não, não tem. Então, ele não meramente transcreveu. O que ele fez aqui foi, de forma muito inteligente, trazer o dispositivo legal que ele está se baseando no cabimento para dentro da redação dele, como parte integrante dessa redação, porque isso faz com que ele tenha menos riscos de esquecer as palavras-chave relevantes de identificação do cabimento. Lembra que o examinador tem uma planilha para corrigir e nessa planilha ele monta a planilha em cima de expressões-chave. Se eu dependo da minha memória para lembrar essas expressões-chave, é uma coisa. Agora, se essas expressões-chave estão no enunciado ou no artigo da lei, eu devo trazer essas expressões do enunciado ou essas expressões do artigo da lei.
é o que a gente chama aqui de método sanduíche, mas não vai dar para explicar para vocês isso. Se vocês tiverem interesse depois, enfim, eu torço que todo mundo passe. Mas quem não passar, quiser fazer o curso depois com a gente, vocês vão aprender o método lá com a gente. De qualquer forma, veja que ele traz a redação do dispositivo legal para dentro da redação de uma forma inteligente, trazendo aqui as palavras-chave importantes do dispositivo. Vamos para o outro item, que é a legitimidade ativa. Olha lá, ó. Mesma coisa na legislativa e passiva, a mesma estrutura de redação. João é o legítimo para estar no polo ativo, na medida em que é o titular do direito violado. E por que João é o titular do direito violado? Ele tem que conectar isso com o caso prático, ó. Uma vez que teve seu direito à informação e petição violados. Então veja que não basta a afirmação. João é o titular do direito. Por que ele é o titular do direito? Isso é muito importante, você só vai pontuar se você fizer essa identificação. Daí, ó, cuidado, se você escreve seu item assim, João é o titular do direito líquido e certo, vírgula, artigo tal, não vai pontuar, tá? Mesma coisa na passiva, ó, o secretário municipal de educação é o legítimo, tendo em vista ser o responsável pela ilegalidade. Ok, mas por que ele é o responsável pela ilegalidade? E aí completa embaixo, ó, ao indeferir o requerimento de informações formulados por João. Estão vendo? E aí sempre uma coisa curiosa no final, ó, em todas as frases finais aqui, você vai ter sempre um dispositivo sendo citado no final para pontuar mais esse 010 aqui, ó. Todo final de frase termina com um artigo da lei. Agora vamos para o mérito desse aluno, rapidamente, para o vídeo também não ficar muito longo, tá? A gente tem a identificação do mérito também com itens, os itens também com títulos, os títulos identificando um direito violado. Uma coisa importante que você deve saber, como é que a FGV pontua os itens de mérito? Historicamente, não é da minha cabeça que eu estou tirando isso. Pega todas as planilhas da FGV desde 2010.2, quando ela começou a corrigir as provas da OAB, até aqui. As estruturas de fundamentação, fundamentos do mérito que vem lá nas planilhas, elas são montadas sempre em cima do seguinte, olha só, sempre foi. O examinador faz assim, o aluno, o examinando, identificou o direito violado? 2. O aluno, o examinando, identificou qual é o conteúdo desse direito violado? O que é que esse direito violado tem de conteúdo normativo? Terceiro, o aluno conectou essa violação, ele demonstrou esse direito violado com esse conteúdo. Nesse caso prático, ele fez essa conexão e no final ele indicou o dispositivo legal, que é o fundamento legal. Entendeu aí? Identificar o direito violado, mencionar qual é o conteúdo desse direito que foi violado, identificar essa violação no caso prático, a partir do caso prático específico e depois terminar com o dispositivo legal. A gente reuniu uma formulazinha de você reunir todos esses elementos na mesma redação. Esse aluno, como eu disse, ele não foi aluno do meu curso, mas ele aplicou a técnica do sanduíche na redação. Eu até falei com ele no privado, meu irmão, vem cá, tu não é meu aluno não, né? Ele ficou dando uma risada, falou, não, sou não, professor. Mas eu já peguei o método aqui, já falei, tá, beleza, não fico com raiva não, tá? Beleza, tá ajudando você, tranquilo. Claro que, né, eu trabalho com isso, então eu preciso que vocês reconheçam também esse trabalho que é feito a partir... Viver da educação é difícil no Brasil, a gente sabe disso, tá? Mas olha lá o material dele, ó. Preste atenção que em todos os itens ele tem a mesma estrutura. Vou mostrar a vocês, ó. Pega a letra Azinha aqui, ó. Violação do direito à igualdade. Olha a redação, ó. O ato violou o direito à igualdade. Afirmação. Identificação do direito violado. Agora, eu preciso saber qual é o conteúdo do direito à igualdade. Aí ele diz, ó. Na medida em que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Ou seja, esse é o conteúdo do direito violado. Tá, mas como é que esse direito violado foi violado nesse caso prático? Aí ele diz, ó, a administração negou o requerimento de João, alegando que ele não reside no município alfa. E por último, o fundamento legal. Mesma coisa, terminando com o fundamento legal. Ficou ruim aqui, deixa eu ver se eu consigo tirar de novo. Aqui o artigo 5º, tá? Olha a mesma estrutura se repetindo no item imediatamente abaixo, ó. Da violação do direito à informação. Então vamos ver lá? Primeira coisa que eu vou procurar aqui, identificação do direito violado. Olha lá, o ato violou o direito à informação. Identificação do direito violado. Agora o conteúdo desse direito.
na medida em que é assegurada a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário, o sigilo profissional. Isso aqui veio lá do texto legal, tá? Ok, mas como é que isso foi violado nesse caso prático? Continua, ó. O que ocorreu quando o secretário da Educação do Estado Alfa indeferiu o requerimento de informações. Faltou a última coisa, o artigo 5º, inciso tal, ele identificou. Mais uma estrutura para a gente acabar aqui, ó. De novo, a mesma estruturação de mérito. O ato violou o interesse coletivo de informações. Identificação do direito violado, afirmação. Qual é o conteúdo desse direito? Na medida em que todos têm direito de receber dos órgãos públicos informações de interesse coletivo ou geral. Explicou tudo aqui, tirando lá do dispositivo. Ok, como é que isso aconteceu nesse caso prático? O que no caso... Cadê? Aconteceu quando o secretário negou acesso às informações alegando que seriam sigilosos, o que não é o caso, visto que as informações são... E aí ele coloca lá e termina com o artigo da lei. Se você for olhar, todos os itens de mérito dele vão ter essa mesma estrutura. Identificação de um direito violado, o conteúdo desse direito que foi violado, a conexão com o caso prático e terminar com o fundamento. Aí você vai perguntar assim, professor, fica bonito isso na peça? Fica uma coisa bela, assim, mostrando que você tem um conteúdo legal para escrever, que você escreve bem? Acho que não fica bonito. Mas, assim, o cara não vai ficar achando que eu estou repetindo? Ele vai ficar achando que você está repetindo. Mas vai pontuar? Vai pontuar. Você quer o quê? Você quer que ele fique achando que você é um Rui Barbosa ou que ele pontue a sua planilha? Tá? Então eu considero que a preparação da prova é a preparação para pontuar. Então, aprende um jeito de fazer isso. Quase não saía aqui a palavra aqui. A gente faz isso na técnica do sanduíche, mas não é o caso de eu explicar a você como é que faz. Tutela de urgência, mesma coisa, mesma estrutura que a gente sempre recomenda, tá? Um parágrafo geral para identificar que a tutela de urgência é necessária, depois analisar os dois requisitos, os requisitos que estão para que a lei diga que a medida pode ser deferida liminarmente, e aí encerrando com os pedidos, começando pelo pedido liminar, depois fazendo os pedidos que eu chamo de pedidos processuais, ó, e terminando ali com o pedido principal. Deixa eu só fechar aqui para vocês poderem ver o pedido principal ali dele, né, que tem o acesso aos dados requisitados. Deixa eu voltar para vocês. Então é isso. Peçazinha organizada, gostei do formato. O formato que a gente recomenda aqui não é necessariamente o formato que você pode fazer na sua peça. Se você quiser que eu olhe a sua peça, a gente tem a semana inteira para eu olhar peças de vocês. Então me manda e todo dia dessa semana, de manhã, eu vou publicar um vídeo analisando uma peça. Beleza? Até o próximo vídeo.